Vou contar a história de como a minha ex-noiva me traiu com meu pai. Pior situação que já vivi na minha vida. Eu tenho 27 anos e a minha ex-noiva tem 26 anos. Vou chamá-la de Larissa para preservar a minha privacidade. Como muitas pessoas já passaram por algo assim, e tenho o hábito de contar nas redes sociais, decidi partilhar convosco. Nunca pensei que algo assim acontecesse comigo, mas aqui estamos. Ouvindo algumas outras histórias, e todos vocês gostam de contexto. Vou tentar ser o mais claro e preciso possível. Mas como só faz uma semana que tudo aconteceu? Se eu começar a perder o controle enquanto conto isso, sinto muito. Larissa e eu nos conhecemos no seu primeiro ano de faculdade. Nós dois éramos no dormitório do mesmo prédio, onde eventualmente nos conhecemos. Mais tarde, descobrimos que morávamos a 2 cidades de distância. Então, sempre que saíssemos da faculdade, eu a deixava em casa. Era apenas 20 minutos uma da outra, então não era grande coisa. Depois de várias viagens saindo da escola, começamos a namorar. Eu tenho uma família muito unida, assim como ela. Então dissemos imediatamente às nossas famílias que eu ia deixá-la em casa várias vezes. Mas não foi nada mais do que uma apresentação e troca de gentilezas. Ambas as nossas famílias se aceitaram de braços abertos, e nosso relacionamento cresceu. Eu estava 1 ano à frente dela, então, quando me formei fui para minha cidade, onde me ofereceram um bom emprego com um ótimo salário. Eu a visitava na escola sempre que tivesse oportunidade. E sempre que ela voltava para casa, arranjávamos tempo um para outro. Depois que ela se formou, ela foi morar comigo porque nossos empregos eram na cidade perto de onde crescemos. Assim como eu, ela recebeu uma oferta de emprego, na empresa em que trabalha agora, com um ótimo salário. Depois de morarmos juntos por cerca de 3 anos, pedi ela em casamento. E desde então planejamos nosso casamento. Agora, vamos para a parte onde tudo começou. Olhando para trás, havia muitas coisas que eu não ligava muito. Pensando que meu pai estava apenas tentando dar as boas-vindas à minha ex-noiva na nossa família. Coisas como meu pai ligando para ela o tempo todo. E se eu estivesse por perto, eles apenas me diziam que estavam falando sobre a próxima festa de família ou algo nesse sentido. Uma vez, Larissa estava no chuveiro, e o telefone dela tocou. Eu vi que era meu pai. Então eu atendi. Quando ele percebeu que era eu, ele parecia chateado e surpreso que eu atendi. Então perguntei o que estava acontecendo. Ele respondeu que queria conversar com a Larissa sobre o aniversário da minha mãe, que seria em 1 semana, e depois de 1 minuto encerramos a ligação. Mesmo falando isso agora, me sinto um idiota por não ter notado antes. No dia em que descobri, que era como qualquer outro dia. Larissa tinha folga nas quintas-feiras, então ela preparou o café da manhã para nós dois. Quando saí para o trabalho, ela me deu um beijo, e me disse para ter um ótimo dia. Durante meu caminho para o trabalho, percebi que havia esquecido alguns papéis de que precisaria para uma reunião que tinha às 15 horas. Não me importei muito, e disse a mim mesmo que iria para casa na hora do almoço para pegá-los. Larissa e eu fomos conversando durante o dia, falando sobre todas as coisas casuais que um casal fala como: o que você quer para o jantar? Eu lavei a roupa. Você quer que eu pendure para você? Não achei necessário mandar uma mensagem para ela dizendo que estava voltando para casa para almoçar. Então, quando chegou a hora, saí do trabalho e fui para casa. Quando cheguei em casa, notei um carro parecido com o do meu pai no nosso estacionamento. Mas não pensei em nada, apenas estacionei e entrei no nosso prédio. Quando abri a porta, me deparei com uma cena de filme, em que um homem chega em casa mais cedo e pega a sua esposa traindo, o tal clichê. Havia um rastro de roupas dele e dela levando ao meu quarto, e o som de gemidos fracos soavam pelo meu apartamento. Fiquei parado na porta em estado de choque. Meu cérebro era uma mistura de raiva, tristeza e nojo. Mas se você fosse uma mosca na minha parede, veria o que parecia ser uma estátua, que eu simplesmente não conseguia mover.
Quando finalmente dei por mim, sem saber quanto tempo havia passado, peguei meu celular para gravar. Peguei todas as roupas que estavam no chão e joguei pela varanda do apartamento. Depois, filmei a caminhada até o meu quarto. A porta estava aberta, fiquei na porta filmando por cerca de 1 minuto, e acendi as luzes. Os dois pularam com a luz de forma repentina, e olharam para mim, e para meu choque total era meu pai na cama com ela. Depois do choque inicial, meu pai percebeu que eu estava gravando, e começou a entrar em pânico tentando encontrar algo para se cobrir. E me dizendo para parar a gravação. Ele encontrou uma toalha, e se enrolou, e começou a caminhar na minha direção. Eu disse a ele: se você não quer se machucar, pare de vir até mim. Ele não se importou e não me ouviu, e pegou meu telefone. Eu o acertei bem no queixo, sua cabeça ricocheteou na porta, e caiu no chão. Larissa gritou. Eu apontei a câmera para ela e disse: você preocupada com seu amante, mas não tem nada a dizer ao seu noivo? Meu pai acordou depois de 1 minuto de ter dado um soco, e eu disse a eles: só precisava vir buscar algo para o trabalho, então estou voltando agora. Se algum de vocês, seus nojentos, estiver aqui quando eu voltar, eu vou enviar este vídeo para todos que vocês conhecem. Terminei o vídeo, olhei para meu pai que ainda estava acordando e disse: você está morto para mim, você não é mais meu pai, mas você tem que ir para casa e falar com a mãe, porque eu irei falar com ela muito em breve. Fiquei sentado no carro por um tempo, até que um dos chefes do trabalho ligou para perguntar onde eu estava. Eu disse a ele que estava voltando agora. Quando cheguei ao escritório do chefe para entregar a papelada, devo ter feito uma cara horrível. Porque ele começou a perguntar o que havia de errado comigo. Eu disse a ele que não era nada e que eu ficaria bem. Eu pude vê-lo me examinando de cima a baixo. E ele notou um pouco de sangue no meu colarinho e se levantou, correu para mim, e disse que eu estava sangrando. Olhei para baixo, e disse que era meu pai. Ele parecia confuso. Então peguei meu telefone, e mostrei o vídeo a ele. Ele assistiu na íntegra. Ele conhecia a Larissa, mas não o meu pai. Ele ficou sentado em silêncio por um momento, até que finalmente percebeu que minha noiva estava me traindo. Mas não apenas ela estava me traindo, mas também com meu pai. Meu chefe então perguntou se havia algo que ele pudesse fazer, sugerindo que eu tirasse uma folga, mas eu disse a ele que não posso voltar para casa agora. Que só preciso de 1 minuto, e estarei bem para a reunião, e tenho outra camisa em meu escritório. A reunião correu bem. Eu sorri para todos como se nada tivesse acontecido. Meu chefe veio até mim após a reunião, e perguntou como eu tinha conseguido ir para a reunião como se nada tivesse acontecido. Eu apenas disse que não sabia, e fui para o meu escritório. Então voltei para casa, e fiquei sozinho pela primeira vez em muito tempo. No dia seguinte, tentei entrar em contato com minha mãe, mas nenhuma das minhas ligações foi atendida. Eu queria ver se ela almoçaria comigo, e eu contaria tudo a ela. Após cerca de 10 de tentativas, resolvi entrar no meu carro, e ir até a casa da minha mãe. Ela precisava saber o que havia acontecido o mais rápido possível, mesmo que falar tudo fosse me magoar de novo. Durante a viagem pensei no que iria dizer. E como iria dizer, isso me fez começar a entrar em pânico. Tive que encostar o carro 2 vezes para vomitar. Não é todo dia que você tem que dizer à sua mãe que o marido dela foi para a cama com a noiva do filho dela. Eu estacionei na garagem, e sentei no meu carro por um momento para me acalmar e organizar meus pensamentos. Eu estava no meu carro por alguns minutos, quando minha mãe abriu a porta da frente. Então eu saí do meu carro. Quando eu entro em casa, ela começou a me xingar dizendo: como você ousa vir à minha casa depois de bater no seu pai, por tentar separar uma briga entre você e a Larissa? Ela me chamou de todos os nomes possíveis, e me chamou de agressor. Ela me disse que eu precisava ir embora, já que Larissa ainda não estava pronta para me perdoar e que se ela fosse esperta, espera que nunca o faça. Sim, aparentemente meu pai levou Larissa para a casa da minha família. E disse à minha mãe que Larissa e eu discutimos,
E quando meu pai tentou separar a briga, eu bati nele. Ela continuou por um tempo, até que eu finalmente retruquei e disse: Sério, mãe? O seu marido foi para a cama com a minha noiva, é por isso que eu bati nele. E se você não acredita em mim, eu tenho um vídeo e vou enviar para você. Mas como você me chamou todo tipo de nomes sem saber o que realmente aconteceu? Não espere que eu lhe perdoe quando acabar de assistir o vídeo. Espero não a ver de novo e nem ao nojento do meu pai. O rosto dela caiu quando disse isso. Peguei meu celular e mandei o vídeo para ela. Minha mãe pegou o celular dela, ela abriu o vídeo e assistiu até a parte em que eu acendo a luz. Ela então desligou o celular, olhou para mim, mas eu me virei e entrei no meu carro. Saí da garagem dela, olhei para ela antes de sair e ela estava chorando. Meu coração sentiu por ela, mas como muita coisa foi dita por ela durante aquela discussão, não tinha como eu recuar e perdoá-la. Quando cheguei em casa, comecei a tirar tudo do meu apartamento que tinha a ver com a Larissa e com minha família. Eu encaixotei todas as coisas de Larissa e coloquei ao lado da porta da frente. Legalmente este tem sido o local de residência dela, então tecnicamente não posso expulsá-la. O nome dela não está no contrato de aluguel, e ela é o tipo de pessoa que evita conflitos. E se ela voltasse a não ser para pegar suas coisas, haveria muitos conflitos. Tudo o que tinha a ver com meus pais, eu encaixotei e guardei. Como eu disse no início, éramos uma família muito unida, mas nunca tive problemas em cortar pessoas tóxicas da minha vida. Mandei uma mensagem para os pais da Larissa, e disse a eles que cancelei o noivado. E disse que ela estava me traindo. Agradeci a eles por tudo que fizeram por mim durante o nosso relacionamento que ainda estava crescendo. Mas eles foram gentis e me apoiaram, então isso só acrescentou mais dor à mistura. Terminei perguntando se eles viriam buscar todos os seus pertences. Ainda não recebi uma resposta deles, mas espero que venham pegar as coisas dela. Para que Larissa não tenha motivos para voltar aqui.